Mais um episódio dessa temporada especial em parceria com a disciplina de habilidade de pesquisa aqui do curso de Medicina da Faceres, a respeito da popularização da ciência em saúde, e o tema geral é sobre o uso de plantas medicinais. Hoje eu tenho aqui meu xará, Gabriel Coinete Faustino. Gabriel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por me receber. Gabriel, vamos falar sobre uma planta que tem um nome um pouquinho diferente, mas eu acredito que muita gente conhece, muita gente já viu, já usou para alguma coisa e vê sempre por aí, principalmente em casa de vó. Exatamente, né, Gabriel? Exatamente. É a Melissa officinalis. Gabriel, eu queria que você explicasse, né? Ela é conhecida popularmente como erva cidreira, né? É uma planta medicinal. Fala um pouco sobre ela, a origem, como que a gente pode encontrar. Melissa officinalis em si seria o nome científico que a gente dá a essa planta, né, que seria a erva cidreira. Ela se originou assim no sul da Europa e na Ásia, na parte do Mediterrâneo, e ela foi introduzida no nosso país há mais de um século. Então ela já está adaptada à nossa cultura e também ao nosso território. Então a partir disso também a gente entende um ponto muito importante, né, por ser uma planta, ela tem característica própria. Então ela é uma herbácea. Plantas herbáceas são aquelas de pequeno porte, né, então que a gente comumente diz as ervas. Então são pequeno porte, possuem uma folhagem pequena e também eles possuem um caule por ser mais flexível. E como que a gente pode identificar a Melissa? Exatamente. A identificação da Melissa é um ponto muito importante, porque quando falamos erva cidreira, todo mundo remete à planta da erva cidreira. Mas esse foi um termo que foi generalizado a outras duas espécies. Então nós temos a Melissa officinalis, a Lipia alba e a Cipopogon citratus. Tá, explica como que a gente identifica essas outras espécies. Bom, né, a identificação, primeiramente vamos começar pela Melissa. Quando nós falamos da Melissa, estamos se referindo à erva cidreira verdadeira, né, que tem a origem, como eu disse anteriormente, no sul do Mediterrâneo, na Europa, e a partir disso ela possui uma característica semelhante à planta do hortelã, né, por serem da mesma família, mas as propriedades delas são diferentes, obviamente. A Lipia alba, que seria uma outra espécie, ela é muito parecida com a Melissa officinalis, mas ela possui flores arroxeadas em sua planta, então isso é uma característica muito comum para diferenciá-las. E aí nós temos a Cymbopogon citratus, que seria o capim-limão. Então, quando nós falamos também capim-limão, automaticamente as pessoas já reconhecem qual planta seria. O odor que ela expele, que seria o limão característico. É muito importante você trazer isso, porque acho que a maioria das pessoas entende como erva cidreira geral, exatamente, né? Exatamente. E a gente tem todas essas especificações, né? Até eu pensava que erva cidreira, em uma região era erva cidreira e outra era capim-limão, tipo a mandioca, né? Que é aipim numa região, na outra macaxeira, na outra mandioca. E não, a erva cidreira é uma coisa, o capim-limão é outra, então é importante a gente ter essas... Né? São as três, a cidreira verdadeira, a cidreira brasileira e o capim-limão. Todas as identificações. Todas essas identificações. E como que é feito o uso medicinal da Melissa? Com o uso medicinal da Melissa, né, nós podemos fazer de duas formas. Nós temos um uso que ele é o mais caseiro, que seria a realização do chá, né, a partir da folha da planta, que é onde se encontram essas propriedades ativas dela. Também podemos estar extraindo óleos essenciais, né, para o uso em alguns sintomas. E também nós temos a produção de medicamentos, os medicamentos fitoterápicos, que são em ambiente controlado, né, pela indústria farmacêutica. E as indicações para uso? Nós temos a indicação no tratamento leve, né, de ansiedade, depressão e até mesmo a insônia. Né, pode ser usada também nos sintomas leves, né, gastrointestinais, no tratamento, né, de sintomas pela menopausa, né, que acometem as mulheres. Né, agora, lembrando que todo tipo de medicamento, seja ele caseiro ou não, né, deve ser consultado com um especialista que conheça o assunto para que não possa agravar a situação que a pessoa se encontra. Sim, é muito comum a gente ter as avós, né? Exatamente, a recomendação de um chá, né, que fala que vai resolver, né, mas sempre tem que ter um cuidado sobre isso. Isso, a gente... É sempre importante o conselho de vó, com certeza, mas é bom a gente também consultar um especialista para saber se tá certo, para que tá usando, para que tá tomando chá, o efeito colateral que isso pode causar. É importante a gente ter a opinião de um especialista, né? Uhum. Gabriel, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Seguimos com o Capivara Cast, especial da popularização da ciência em saúde, na temporada especial a respeito de plantas medicinais, e seguimos com o tema a respeito da Melissa officinalis, popularmente conhecida como erva cidreira. Eu recebo agora a Gabriela Marques Andrade. Gabi, muito obrigada por participar aqui desse episódio. Igualmente. Gabi, a gente continua falando da Melissa, só que de um outro... A gente vai aprofundar um pouquinho mais no estudo que você teve junto com o seu grupo, né? A gente vai falar agora sobre o efeito do antidepressivo citalopram sobre a insônia e a qualidade de vida de mulheres na menopausa, né? O efeito da Melissa dentro desse contexto. Mas eu queria que você me explicasse antes, falar um pouco sobre a menopausa. O termo menopausa em si significa última menstruação,
Mas a menopausa pode ser entendida como um período da vida da mulher que se inicia 1 ano após a última menstruação. E ela pode acarretar alguns sintomas, como a insônia, mudança de humor, mudança de temperatura corporal. E esses sintomas podem prejudicar muito na qualidade de vida dessas mulheres. Certo. E como você já explicou a menopausa, agora vamos falar sobre o estudo, né? Como que esse estudo foi feito? O estudo aconteceu no período de 2017 a 2019, onde teve a participação de 60 mulheres que já haviam entrado na menopausa e que também apresentavam uma má qualidade de sono. E é importante lembrar que o objetivo desse estudo foi comparar a Melissa officinalis, que é também conhecida como erva cidreira verdadeira, junto com o citalopram e o placebo. Assim, essas 60 mulheres foram divididas em 3 outros grupos aleatoriamente, onde o primeiro grupo recebeu cápsulas que continham a Melissa officinalis, o segundo, cápsulas que continham o citalopram, e o último grupo recebeu cápsulas de placebo que continham nada mais nada menos do que farinha. E esses medicamentos foram tomados uma vez ao dia durante 8 semanas. Tá certo. E por que a Melissa foi comparada com o citalopram? Houve a comparação da Melissa com o citalopram porque esse medicamento ainda é o principal utilizado para poder combater os sintomas da menopausa e utilizado principalmente para poder combater a insônia, a depressão e a ansiedade. Só que ele pode agravar alguns efeitos colaterais, como a tontura, ânsia de vômito e dores musculares e de cabeça. Então, o estudo trouxe a comparação do uso da melissa, né, como uma erva medicinal, e do medicamento citalopram para efeitos da menopausa. E quais foram os principais resultados, né? Que esse embate aí trouxe no final para a gente descobrir? Os resultados do estudo mostraram que a Melissa officinalis foi sim eficiente na melhora da insônia, como também na qualidade de vida dessas mulheres comparada com o citalopram. Só que também é importante ressaltar que é necessário uma maior quantidade de estudos sobre o caso e que também é necessário uma maior parte da população e por um período de tempo mais longo. Por isso que é importante a gente reforçar, já comentamos com o Gabriel aqui mais cedo, da importância da opinião de um especialista, né? A gente pode, também é possível a gente aderir a esses medicamentos naturais, mas sempre com a opinião de um especialista para poder ter o acompanhamento correto, né? Gabi, muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada.